Olá pessoal, um grande abraço para todos vocês. Hoje a gente vai ver um pouco sobre uma breve história da eletricidade. Talvez hoje em dia você não possa imaginar viver sem eletricidade, não é? Usamos a eletricidade para fazer praticamente tudo no nosso dia a dia: assistir televisão, acessar a internet, telefonar, entre outras coisas. Mas você já imaginou como tudo isso começou? Como surgiu a eletricidade? Talvez a resposta seja mais intrigante do que você imagina. A palavra eletricidade vem do grego eletro, que significa âmbar amarelo. Isso mesmo, é um sólido de origem fóssil que é encontrado nas resinas de algumas madeiras. Tales de Mileto, um filósofo grego antes de Cristo, ele percebeu que ao ser atritado na pele de um animal, o âmbar, ele atraía também outros objetos, como penas, pedaços de palha. Esse efeito foi notado 6 séculos antes de Cristo por Tales de Mileto. Mas passou muito tempo para que o homem fosse estudar mais profundamente esse efeito da eletricidade. Foi apenas 22 séculos depois dessa descoberta de Tales de Mileto que o médico inglês William Gilbert, esse aí, observou que o efeito parecido com âmbar com outros materiais, como vidro, enxofre, lã, seda, entre outros, certo? Ele percebeu que o efeito era parecido com o do âmbar. Em 1672, o alemão Otto von Grafen construiu o primeiro gerador de cargas elétricas, um dispositivo que constituía de uma bola de enxofre que, ao ser girado por uma manivela e esfregado com uma mão ou um pedaço de couro seco, produzia grande quantidade de eletricidade estática. Até então era muito estudo, mas era muita curiosidade pelo tema. Durante muito tempo, os questionamentos da natureza do fenômeno provocado pelo atrito ficavam sem respostas. Apenas em 1729, quando o físico Stephen Gray descobriu que a eletricidade poderia fluir de um corpo para o outro. Gray também observou que alguns materiais permitiam a condução da eletricidade e outros não. Acreditava-se então que a eletricidade era um fluido, né? Gray ele percebeu a propriedade elétrica dos materiais. Em 1733, o francês Charles de Foucault, esse aí, fez uma descoberta interessante que haveria dois tipos de fluido: a eletricidade vítrea ou positiva e a eletricidade resinosa ou negativa. Gray, as ideias de condutores isolantes começava-se então, e do Fay a ideia de negativo e positivo. E ainda não era a eletricidade como a gente conhece hoje, era como fluidos eles imaginavam. A ideia dos fluidos só permaneceu até 1750, quando Benjamin Franklin disse que existia apenas um único fluido. O fluido era conduzido de um corpo para o outro. O que recebia o fluido ficava com a eletricidade positiva, e o que transferia o fluido ficava com a eletricidade negativa. Apenas no século XIX, através de algumas experiências e trabalhos que modificaram a visão que se tinha sobre o fenômeno elétrico. A descoberta foi feita por Don Thomson. Foi um dos primeiros a perceber a propriedade do elétron constituinte universal da matéria. John Thomson propôs o primeiro modelo, o modelo atômico de Thomson, certo? Que depois foi aperfeiçoada por outros químicos, né, até chegar ao modelo atômico que nós conhecemos atualmente, certo? Mas isso aí já foi um grande impacto na questão da eletricidade, pois aí já não se admitia mais que a eletricidade era um fluido, certo? E entre 1909 e 1911, a explicação dos fenômenos elétricos e magnéticos saía da ideia dos fluidos e ganhava consistência maior com o modelo baseado na estrutura atômica da matéria. Então a eletricidade deixava de ser fluido e passava a ter um modelo baseado na estrutura atômica da matéria. Saem os fluidos e entram os átomos, né, constituintes da eletricidade. Então foi apenas no começo do século XX e que a eletricidade começou a ser percebida não mais como um fluido, e sim como um modelo atômico, né? Átomo, certo?
Mas a eletricidade, como efeito prático, ela causou uma revolução muito grande, um pouco antes que isso, né? Por volta de 1800, o físico italiano Alessandro Volta, ele inventou a pilha, a chamada pilha voltaica, certo? A eletricidade como ciência começou a desenvolver cada vez mais, e o melhor entendimento dos fenômenos elétricos proporcionou o surgimento de dispositivos práticos, que só foram cada vez mais a se desenvolver, né? Como o telégrafo, o telefone, a lâmpada. Isso foram alguns dispositivos de antigamente. E hoje em dia a gente não vive sem eletricidade. Ar-condicionado, ventilador, e daí nós podemos citar vários e vários outros, certo? Isso aí foi uma breve história sobre a eletricidade, e nos mais vídeos a gente vai postar mais coisas sobre a eletricidade, certo? Cada vez aprendemos mais. Sugestões, deixem aí seus comentários aí embaixo. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau.